o prazer no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Obrigada, Jesus, porque das maravilhas o Senhor é sempre o maior. Obrigada pela salvação, obrigada pela redenção, obrigada pela justificação. Obrigada, Jesus, pela santificação. Que nessa noite o Senhor continue a falar aos nossos corações e que verdadeiramente, Senhor, nós estejamos sensíveis à obra Tua nas nossas vidas. Em Teu nome. Amém, Jesus. Que bênção, que bênção. Nós não podemos nos esquecer dos enfermos. E essa semana eu soube do pai da Aline, esposa do Mesaque. Está bem enfermo. Não sei se João Batista e Lúcia conseguiram visitá-lo hoje. Ele está realmente indo e vindo do hospital e a Aline está bem apreensiva. Helder comentou também de um vizinho dele chamado Douglas, aí abaixo aí dos 50 anos de idade, diagnosticado com câncer, uma situação realmente muito, muito delicada. E outros pedidos mais, outras pessoas mais. Abra sua Bíblia em Josué 13. Um desafio aí, eu sei, aqui no retorno tá bom. Está sendo um desafio equalizar, porque a minha voz eu peguei muito frio em Atibaia. Essa Débora não está aqui, porque ela perguntou se eu passei frio, eu falei que não, né? Mas não passei frio, mas quando eu saía de um lugar para o outro, e Atibaia tem uma temperatura bem diferente daqui. Chovendo todos os dias, a gente está num sítio maravilhoso, mas... Ai. Depois eu me conserto com ela. Não passei frio no quarto, né? Mas isso deve ter prejudicado a minha voz. Mas o Luiz, o incrível, vai ajustar direitinho aí. O texto, amados, de Josué, capítulo 13. E o desafio que eu tenho para trazer, melhor, que Deus tem para trazer a nós nesta mensagem, é algo que eu tenho certeza que vai ter gente aqui se mexendo na cadeira, que é a lei da ordem. Tem gente que não gosta da ordem. Tem gente que se gaba de ser desorganizado. Onde já se viu? Tem gente que gosta. Eu estava compartilhando desse tema, junto com outros pastores, e eu falei o seguinte, nós vivemos em uma sociedade que valoriza a espontaneidade. É ou não é? A excepcionalidade é algo que a sociedade admira. A pessoa que, por exemplo, gosta de trabalhar no improviso, a pessoa que não precisa nem de ensaiar, mas toca de tudo. E a gente, erroneamente, valoriza esses espertalhões, achando que eles estão certos. Mas não. O universo tem uma ordem. O nosso Deus, eu vou estar falando depois, é um Deus da ordem. Então, organização é tudo. Se você não for uma pessoa ordeira, aquilo que Deus te dá, você joga fora. Então, a ordem está em Deus ser o doador de todas as coisas, cabendo a nós a responsabilidade de partilharmos aquilo que temos.
O livro de Josué pode ser estruturado assim. Capítulos 1 a 5, Josué lidera a Israel até o Jordão. 6 a 12, batalhas com 31 reis, em nome do Senhor, para a conquista da terra. E capítulos 13 a 22, a gente começa hoje no 13, é a divisão da terra. Uma divisão que foi feita com base em sorte, tá ok? Não me pergunte qual foi, se era cara ou coroa, se era sorteio de papelzinho. Sei que foi sorte. Mas foi bem dividido, porque até esse período na história da salvação, o uso das sortes era de fato uma forma aceitável diante do Senhor. Algo muito, amados, oportuno dizer que cada tribo, depois de ser sorteada, ela precisava consumar a conquista, ela precisava se apoderar da terra. Então há uma ordem, o universo tem uma ordem. A divisão de terras foi feita baseado em uma ordem. E a mensagem de hoje é o primeiro capítulo dessa nova porção, em que começa o relato da divisão da terra de Canaã entre as tribos de Israel, por sorteio, sendo que 2,5 tribos ficaram ao leste do Jordão, você sabe muito bem, Ruben, Gade e a metade de Manassés. E então nós temos uma narrativa que eu confesso, não é tão interessante e instrutiva quanto a conquista da terra. Mas, se Deus, Linalvo, julgou apropriado inseri-la na história sagrada, é porque há um propósito. E o propósito que eu estou defendendo aqui é para ilustrar o cumprimento da promessa feita aos pais, de que essa terra deveria ser dada à semente de Jacó, a eles e a mais ninguém. E quem gosta de fazer correlações bíblicas, aquilo que foi prometido a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, agora foi efetivada na divisão das terras em Josué 13 a 22. Porque o nosso Deus é um Deus confiável. Ele cumpre as suas promessas. Cumpre as suas promessas. Então nós temos nesta porção um Josué envelhecido. Ninguém aqui tem a idade que Josué tinha aqui, entre 90 e 95 anos. Mas Deus fez lembrar a Josué de que, a despeito da sua idade, ainda não era o fim. Deus ainda tinha algo para ser feito por intermédio dele para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, feita em Gênesis 12, 6 a 7. Deixa eu abrir mais um parêntese aqui. Eu conheço gente nova aí, achando que já é o fim. Ah, pastor, estou tão cansado. Adolescente, então, os da nossa igreja não, os das outras igrejas. Estão sempre cansados. É impressionante. Gente que já começa a trabalhar, Rafael, pensando quando vai aposentar. Para com isso. Moisés subiu 1.200 metros com 120 anos. Ele estava disposto, mas Deus disse não, você não. Mas aqui Josué está entre 90 e 95, e Deus está dizendo, olha, ainda ficou muita terra.
para ser conquistada. Então, para, Léo, com esse negócio que você está velho. Tá ok? Vamos ao texto. Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Essa é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdote, o de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom, os aveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Veca, na fronteira dos amorreus, ainda a terra dos gibleus, todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate, todos que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Deus está dizendo, é comigo. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Eu vou dar a terra e vocês vão repartir. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon. E Gileade, o território dos Jesuritas, o dos Maacatitas, todo o povo Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que ficou do resto dos Refaíms. Refaíms são gigantes, tá ok? Gente que aí com mais de 5 metros de altura, o qual Moisés derrotou e expulsou. Esse Og, por exemplo, ele tinha 5 metros de altura e 1,80 m de largura. A potência. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Pelo contrário, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. De hoje, não hoje, 2022, 2021, eu estou à frente do meu tempo, mas até o dia de hoje que foi escrito o texto. Tá ok? Eu vou ler em partes, o meu querido João Renato. A grande ideia, depois você repete, quando eu for para a segunda porção. Deus é o doador de todas as coisas, cabendo a nós partilharmos o que temos recebido gratuitamente, graciosamente. O primeiro ponto, eu coloquei essa frase que eu gosto muito. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Deus chega para Josué, já idoso, a Ara, ao meio da revista atualizada, quando tem uma expressão que eu achei bonita. Entrado em dias. Tá? A nova Almeida atualizada colocou idoso. É bem melhor, né? Já pensou chegar para um de nossos irmãos aqui e dizer, você está entrado em dias? Ia pegar mal, né? Entrado em dias. Já idoso. A NVI traduziu assim, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. A NVI rasgou o verbo mesmo, né? A nova versão internacional. Você já está velho. Amados, Josué estava aqui com os seus 95 anos. Ele que começou a carreira com Moisés, em Êxodo 17:10. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, lutou contra os amalequitas, enquanto Moisés
Arão e Ur subiram para o alto do monte. Você conhece a história. Josué e Calebe foram os únicos que saíram do Egito e entraram em Canaã. Josué com 95 anos e quinta-feira que vem, se Jesus não voltar antes, eu vou apresentar para vocês Calebe, com 85 anos de idade, mas que disse assim: eu estou com a mesma disposição de quando eu tinha 40 e poucos. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, é cheia de testemunhos de homens velhos, de mulheres velhas, que se tornaram potências para o reino. Abraão, mais de 100 anos. Sara, com mais de 90 anos, com o ventre já amortecido, ficou grávida. Há esperança para você, não é? 85 anos, ou melhor, mais de 90 anos, Sara ficou grávida. E tem relatos de outras, até tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nós vamos ver Simeão e Ana no templo, recebendo o menino Jesus. Simeão toma o menino Jesus dos braços de Maria e diz assim: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Ana era uma idosa que havia ficado viúva, ainda nova, mas que mantinha a sua esperança de ver a consolação de Israel. E ela viu a Jesus. Idade não pode ser um limite. Há conquistas, amados, que levam uma vida inteira para serem efetuadas. Logo, enquanto não acabou o jogo da vida, não terminou a sua atuação pela vida. A gente quer resultados imediatos, não é? Eu me lembro de um pastor que eu vi conversando certa feita, dizendo o seguinte: olha, eu estou pensando em entregar o ministério, até já fiz, porque eu estou há 5 anos lá, eu ensino, o povo não aprende nunca. Eu pensei com os meus botões, eu estou há quase 30. E tem gente que não muda. Se eu fosse pensar em desistir, não dá. Existem conquistas que levam uma vida inteira. Josué saiu do Egito, caminhou no deserto, sob a mentoria, para usar uma expressão modernosa, né, de Moisés. Ele conquista a terra. No alto dos seus 95 anos de idade, Deus diz: ainda ficou muita terra para ser conquistada. Há conquistas, amados, que levam uma vida inteira. Calebe, eu vou estar vendo com vocês na próxima quinta-feira, Josué 14, 7 a 12, chega e diz a Moisés: olha, o Senhor me conservou com vida. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Israel, a Moisés, e eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Me permita, mas eu fico até emocionado com isso. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Eu não desisto. A velhice não precisa necessariamente paralisar os seus sonhos, porque os seus sonhos não morrem jamais. Eu aprendi com um pastor
o evento que a Jaqueline estava lá com a gente, com Débora, no Despertar, lá em Niterói. O pastor Celso, da PIB de Petrópolis, ele perguntou: qual é o lugar mais rico do mundo? E você acha que é um lugar onde há petróleo, um lugar onde há jazidas de pedras preciosas? Não. O lugar mais rico do mundo é um cemitério. Porque para lá muitos levam os seus sonhos. Quantos cientistas, em pleno potencial, sonharam, não conseguiram realizar os seus sonhos, quem sabe por razões outras, eu não vou entrar nesse mérito. Mas quantos também desistiram dos seus sonhos, abandonaram, levaram para o cemitério aquilo que poderia ser realidade em vida. Mas eu me apego em Salmo 92, 13 e 14, e depois de eu ler o texto, eu quero um amém bem forte da igreja. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Amém. Na velhice, amados, darão frutos. Não ficarão chatos, resmungões, reclamões, aquele velho chato, aquela velha que fica, no meu tempo era melhor. Não era, a Bíblia fala, amados, que é falta de sabedoria falar que os dias de antigamente eram melhores do que hoje. Você tem que inventar sua cabeça, reinventar sua cabeça. Você tem que virar a página, cara. Eu conheço pessoas idosas, são novas. E conheço pessoas novas que são velhas. Velhas. Tem gente idosa que eu conheço que eu fico sem graça perto deles. O pastor Gerson Januário, lá de Barra Mansa, é um deles. Ele está triste porque perdeu a sua esposa de Covid. Ele usou até uma expressão muito interessante. Quem conhece o pastor Gerson sabe que ele é um catedrático na língua portuguesa, um homem formado em teologia, letras, direito. Ele disse acerca da perca da esposa: sinto-me como um pássaro que teve uma das suas asas arrancada. Até me arrepio de lembrar. Mas o homem tem sonhos. Ele falou comigo: Ezequias, a igreja, eu queria deixar a igreja, porque não tem como pastorear, estou lá há mais de 40 anos, agora viúvo. Mas a igreja falou o seguinte: fica como pastor auxiliar, coloca um jovem aí no seu lugar e fica aí. Ele falou: Ezequias, eu tenho sonhos ainda. E eu estou lá, não quero atrapalhar o jovem, não. Tanto é que ele pede as coisas para mim, eu falo assim: rapaz, faz aí, dá uma repaginada na igreja, porque ela precisa. Mas eu estou aqui. Eu falei, aí eu fui brincar com ele, falei: ô Gerson, cadê o seu gabinete? Está na igreja ainda ou você já deu o gabinete? Ele falou: não, a gente divide o gabinete, né? É difícil deixar o gabinete, né? Mas eu gostei muito da relação dele com o pastor jovem, não tão jovem, mas um pastor mais jovem, obviamente, que está lá, o pastor Wellington, na Batista Central de Barra Mansa. Mas eu gostei de saber que o pastor Gerson tem sonhos. Ainda há muito trabalho a fazer. Há muitíssima terra para se possuir. Eu poderia só ficar nesse ponto, despedir, que a mensagem já está boa, né? Mas só para a gente pegar o texto todo, Josué relembra aqui que 2,5 tribos já estavam com as suas terras garantidas. Ruben, Gade e meia de Manassés. Mas o restante não. Então, o capítulo, essa porção toda que eu li, fala sobre isso. Esses nomes de terras aqui, tudo precisava ser conquistado. Meu queridão, minha queridona, se você está pensando em aposentar, leia esse texto. Tem muita terra para ser conquistada. Você não está velho, não. Você
Por favor, hein? Tem muito de Deus para ser compartilhado por você. Tem muita obra para ser feita por você. Os versos 14 a 33, grande João Renato, eu usei a expressão, quem reparte, fica com a melhor parte. É a questão da organização, que eu sei que tem gente que não gosta, mas é preciso. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando com o seu território com Aroê, que está à porta do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto até Medeba, Esbom, todas as suas cidades estão no planalto, de Bom, Mabote, Baal, Bate-Baal, Beon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibrima, Zeret-Zahar, no monte do vale, Bet-Beora, as encostas do monte Pisga. Monte Pisga foi onde Moisés morreu. Morreu, foi arrebatado, enfim. Mas morreu, né? E Bet-Gesemote. E todas as cidades do Planalto, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como príncipes de Midian, Evim, Requém, Zur, Hur, Reba, príncipe de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada Balaão. Lembra do Balaão? Aquele profeta fanfarrão, filho de Beor, o adivinho, a fronteira dos filhos de Ruben, é o Jordão. Balaão foi aquele que a mula, né? A mula foi profeta, do profeta. Eu não sei quem era a mula ali, né? Se era o profeta ou se era o Balaão. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate Bispa, Betonim, desde Maanaim até o limite de Debir, no vale, Bet-Arã, Bet-Irira, Sucote, Zavon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Seu território começava com Maanaim, incluía todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, Astarote, Edrém, cidades do reino de Og e Bazã. Essas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, leste do Rio Jordão, tá ok? Na altura de Jericó para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança. Tudo isso aqui já tinha sido definido antes do povo ir para a terra. Eu não sei se vocês estão ligados. Só que a tribo de Ruben, Gade e a metade da turma da tribo de Manassés, eles foram encorajados por Moisés a dizer o seguinte: vocês já têm a terra garantida, vão e lutem pela terra dos seus irmãos. E depois voltem, que a terra vai ser dada a vocês. E agora é hora de repartir. Quem reparte fica com a melhor parte. A tribo de Levi, versículo 14 e versículo 33, abre e fecha a moldura desse texto. Para quê? Para dizer de que essa tribo, que haveria de servir ao Senhor, os sacerdotes que adviriam dessa tribo, os levitas, no geral, que cuidavam da administração do culto e do templo, eles não deveriam ficar preocupados com terra, porque quem reparte fica com a melhor parte. Amados, olha para mim. Talvez não exista uma tortura maior no coração
do que ver como que algumas famílias têm lidado com a questão da divisão da terra e de propriedades das famílias. É impressionante. E não é só na família de vocês. Eu tenho experiências assim também. E sempre tem alguém achando que é prejudicado. Toda família tem um. Não sei o quê, meu terreno, não sei o quê, construíram no meu terreno, não é? Minha família também tem lá em Seropédica, João, dividiram lá. Já construíram no meu terreno. Eu já chego, está lá uma construção bonita. Ô, Ezequias, tudo bem? Tudo bem, tá na paz, tá na bênção. Então, quem reparte fica com a melhor parte. Eu sou da tribo de Levi. Né? Sou da tribo de Levi. Mas eu gosto de ver, amados, Deus fazendo as coisas. Porque onde as fronteiras não são claramente demarcadas, sempre acaba ocorrendo discussões ou brigas. Tem que definir logo. Provérbios 18, 18. Se você quer ter a base bíblica para isso, Provérbios 18, 18. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Tem que dividir. E dividir bem. Agora, Levi teria de se contentar com o próprio Deus. Isso havia sido determinado em Números 18, 20, Deuteronômio 10, 9, Deuteronômio 18, 2. Amados, nessa divisão, o que precisava ficar claro para o povo é de que não apenas Deus estaria dando ao povo condições de conquistar a terra, mas na partilha da terra, todos teriam descanso. Hebreus 4, 6 a 11, vai usar o livro de Josué para enfatizar isso. Quando a divisão da terra é feita de maneira ordeira, todos nós vamos aguardar o descanso. Nós temos a nossa terra muito bem dividida no céu. Você concorda comigo? Diga amém. Nós ainda não entramos no descanso. E Hebreus 4:11 vai dizer: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Eu sei que alguns irmãos aqui estão franzindo a testa, vão falar: pastor, mas então a conquista é questão de esforço? Não, não. A conquista é graça. Agora, o entrar no descanso é esforço, é santificação, é vida no altar, é azeite de Deus, é pastel de feira, pouca carne e muito óleo. Tem que ter vida com o Senhor. Nós, amados, temos avançado, ou precisamos avançar, no nosso trabalho. E Deus está diante de nós. Mas Ele quer ver o nosso progresso, amados. Paulo vai escrever a Tito e vai dizer o seguinte: para que todos vejam o seu progresso. Timóteo, né? Tito não, Timóteo. Você precisa ter progresso. Para Tito, para eu não ser injusto com ele, a palavra de Deus diz: olha, eu quero que você desenvolva boas obras. E boas obras têm a ver com trabalho. Nada de crente preguiçoso. Nada de crente achando que, porque somos salvos, né? Eu consegui minha salvação.
Agora, o pessoal que se vira. Crentes acomodados, amados. Alguém já disse que a igreja do Senhor Jesus, Dayana, muitas vezes é como um estádio cheio. Não vou lembrar do jogo de ontem, não, porque eu não quero perder meus irmãos aqui, minhas irmãs. Mas são milhares na arquibancada precisando de exercício. E 22 jogadores precisando de descanso. Gente, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, gente. Para usufruir. Todo mundo quer usufruir. Todo mundo quer. Cozinha nova, todo mundo quer. Ralar lá, são poucos. Missões, a gente quer ver. Faz a sua parte. Coopera. Não seja um crente de discurso, seja um crente de obras. Ah, pastor, mas nós não somos salvos pelas obras. Claro que não. Mas Tiago vai dizer de que a fé sem obras é morta. Vamos trabalhar, gente. Cadê seu ministério? Não é possível que você não sabe fazer nada na igreja de Deus. Você fica entrando em treta na internet. Por que não evangeliza? Vamos lá. Ajuda a obra de Deus. Trabalha com as irmãs, com os surdos, com as crianças, com os juniores, com os adolescentes. Vai discipular. Fala assim, pastor, eu estou doido para trabalhar na obra de Deus. Eu quero ouvir isso da sua boca. Para dizer, olha, tem muita coisa. Porque, amados, tem hora que quem está trabalhando está cansado, hein? Não é fácil não, hein? Eu vim de Atibaia hoje, eu falei, meu Deus do céu, vou encarar de novo. Mas vamos lá, tem que encarar. E olha que eu não estou cansado nem envelhecido, mas a coisa está ficando difícil. Vamos trabalhar. Quem reparte, fica com a melhor parte. Você trabalha e o Senhor te dá a honra. Mas para isso eu tenho algumas orientações. Grande João Renato. Você está novo ainda para essa orientação, mas é para já. Pode dar um clique aí, meu filho. Você precisa planejar sua velhice, para ela não lhe pegar desprevenido. Siga o conselho de Salomão. Pode dizer juntos comigo? Vamos lá? Lembre-se gente, velhice tem que ser planejada. Ah, pastor, mas eu ganho pouco. Uma previdência privada eu recomendo. Não vou falar nome porque ninguém me deu dinheiro para representar nenhum plano, mas é importante. Ah, pastor, eu não confio em banco, não confio em plano nenhum. Guarda aí um dinheirinho. Prepare a sua velhice. Se você puder ter um imóvel, faça. Um investimento, faça. Mas, sobretudo, para eu não ficar falando só sobre questões materiais, que não é nem o meu forte, porque eu não sou chamado para ser consultor financeiro, lembre-se do seu Criador nos dias da mocidade. Jane, eu fiquei pensando há algum tempo, né? O texto bíblico você fica pensando a vida toda, né? Por que é para lembrar do Criador? Por que não é para lembrar do Deus poderoso, do Deus misericordioso, qualquer outro atributo de Deus? Por que lembrar do Criador? Para a gente entender de que João Calvino vai nos ajudar a lembrar, né? Para onde quer que se olhe, não há lugar no universo onde não se pode discernir, ao menos, algumas centelhas da glória de Deus. Calvino
chamava a criação do teatro deslumbrante da glória de Deus. E ele lamentava que somente 1 a cada 100 homens é um verdadeiro espectador desse teatro. Aí Calvino me ajudou a lembrar por que é criador. Porque tudo que a gente olha é respingo, é fagulha, usando a expressão de Calvino, é centelha da glória de Deus. A criação, amados, Salmo 24 vai dizer, proclama a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando eu sou jovem, e eu me lembro de que quem criou todas as coisas, criou para a sua glória, e a minha vida deve ser para a glória dele, eu vou beber para quê? Eu vou fumar para quê? Eu vou me drogar para quê? Eu vou me prostituir por quê? Só se eu for burro, inconsequente, tolo, porque eu não posso macular, eu não posso desprezar o Deus que me criou para a glória dele, para que eu seja, segundo Gênesis 1, 26 e 27, imagem e semelhança dele. Pensa que isso daqui é um espelho. Deus disse, você é a minha imagem refletida nesse espelho. Renali, quando você olha no espelho de Deus, você se vê nele. Se vê em Deus, isso é imagem e semelhança. Nós somos representações de Deus. Centelhas da glória de Deus. Somos espectadores do grande teatro da glória de Deus. E atenção, adolescentes, jovens, o seu conhecimento, e Calvino aplicou esse entendimento da teologia da criação, para dizer que a medicina é o conhecimento que maneja com cuidado os dons da criação. A medicina é uma dádiva divina. Então eu olho para a vacina e eu digo, essa vacina é uma dádiva divina. Qualquer delas, amados, põe no meu braço aqui. Por quê? Porque eu tomo remédio. João Marcos, quando era pequeno, aquelas vacinas que todo pai tem que levar, e mãe. Eu peguei, Lu e Fernando, segurei o João Marcos, aquela que dói. Ele olhou assim, aquela carinha, como um boi que é levado ao matador, um bezerro. Não sabia de nada. Mas era para o bem. Eu amava tanto João que eu fiz sofrer com aquela vacina. E tem gente hoje não tomando vacina por causa de como é que chama? Ideologia, por questões de reações. O que você quer? Não virar jacaré? Dádiva de Deus. Calvino dizia, por meio da medicina, Deus nos dá a capacidade de tratar nossas doenças. E todo aquele que não leva em conta os medicamentos que Deus ordenou, não tem confiança em Deus, mas se ensoberbece com falso orgulho e audácia.
Calvino disse isso no século XVI. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Então, qual é o meu ponto? Meu ponto é: Deus nos deu a vida. Viva a vida. O que for bom para a vida, faça. Põe no meu braço aqui. É bom para a vida? Põe no meu braço. Eclesiastes 9:10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Amém? Mas eu tenho que seguir o versículo, né? Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria humana, nem sabedoria alguma. A outra aplicação, meu querido João Renato, não existe aposentadoria no ministério cristão. Mesmo idoso, Josué foi alertado de que havia ainda muita terra para ser conquistada. Na obra de Deus, ter mais ou menos idade não é determinante para estar atuando. Você só diz que eu sou novo demais. Para. Não diga, eu sou uma criança. Deus disse isso para quem? Jeremias. E se você é idoso também, não fique assim, eu estou em fim de carreira. Fim de carreira? Josué tinha 95. Caleb tinha 85. Ele falou o seguinte: eu me sinto do mesmo modo que eu estava quando Moisés me deu. Não precisa estender as mãos não, porque é só para os velhos estender as mãos assim. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Laci. Caminham e não se fatigam. Isaías 40, 30 e 31. E por último, só vou ter 5 minutos, mas esse ponto é forte, hein? Tem quem se orgulhe de não ser organizado. Parece que ser excepcional e lidar bem com o improviso acaba sendo a busca de muitas pessoas, mas o nosso Deus é um Deus da ordem. Eu aprendi esses dias com o pastor Juraci Bahia. Para os cristãos, o mundo teve início quando a ordem substituiu o caos. Você sabe o que significa a palavra cosmos no grego? Ordem. Tudo tem seu lugar e seu tempo. O universo é um tributo à ordem. Uma pessoa que não acredita em um Deus pessoal deveria pelo menos crer em uma ordem. Até o ateu deveria dizer, gente, eu não creio em Deus, mas quem fez esse mundo fez com ordem. Gente, de vez em quando eu assisto aqueles documentários National Geographic, Story Channel, todos. E até me atrapalho, mas a ordem da natureza, amados, é impressionante. É impressionante. Eu fico vendo aqueles animais e vai ovular no mês tal, porque combina com a chegada da chuva. E vai ter tantos filhotes, vão morrer tantos, só vai sobrar um pouco, porque é o pouco que aquele animal pode cuidar. Eu fico assim olhando e falo, meu Deus, quem está organizando isso tudo? Quer ver uma coisa que eu fico, João Roque, impressionado? Os animais da arca de Noé. Noé não ficou na frente da arca, Maria Clara, dizendo assim, você não entra, você entra. Não, já é demais, né? 2 tartarugas, eu vou ter que esperar até chegar? Não, para, né? Não, gente. Deus foi mandando os animais entrar em ordem. Não é isso, Jaque? Tudo em ordem. Quem mandou aqueles animais? Eu fico imaginando, amados. O leão falou, ainda bem que fui eu, esse cara sou eu, né? O leão só foi um, a leoa. Os outros animais, até os animais puros, impuros.
Todos ordenados, amados. Aí para você não falar, pastor, só fala de Bíblia. Quer ver uma coisa que eu admiro? O programador de um software. Gente, é Deus que age na mente do cara para fazer isso daqui funcionar. Isso daqui até dá para telefonar às vezes, amados. Não é? Isso aqui faz de tudo. O programador de software é um cara divino. Ele pode não agradecer a Deus que deu o dom, mas é tudo bem, é nanotecnologia. Sabe o que é nanotecnologia? É aquela coisa minúscula. Cada peça, cada comando, cada dispositivo, cada componente. Lembra que antigamente tinha TV a válvula? A Edna lembra. Você ligava a televisão para ver o jogo na semana passada. Aí ficava assim. Até o pessoal mais novo não sabe o que é TV a válvula. Não sabe. Depois criaram o transistor. E outros componentes mais. Hoje, amados, é um clique. Está ali. Já. A gente está transmitindo aqui, tem pessoas que assistem depois. Eu estou tendo a experiência de dar aula, amados. Eu estou dando aula a uma turma de Cuiabá. Quando que eu faria isso? Mas pela ordem. João Renato, deixa a última tela. Eu vou ilustrar mais uma vez, só para ficar claro. Como que eu vou ilustrar em Marcos 6, 34 a 44, mas todos os outros evangelistas falam também do mesmo milagre. Você está comigo? Deus é o doador de todas as coisas, cabendo a nós partilharmos o que temos recebido graciosamente. A gente tem que repartir aquilo que Deus nos dá. Mas tudo é uma questão de ordem. Qual o milagre que está registrado nos 4 evangelistas? A multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês estão comigo? Jesus está ali, uma multidão, mais de 12 mil cabeças, 5 mil eram homens. Jesus começa a falar, igual eu começo a falar também, por volta aí de meio-dia, 1h, e o almoço. Tem que comer alguma coisa. Os discípulos também estão ansiosos. Jesus chega para eles e fala o seguinte: olha, vocês precisam dar a vocês mesmos. Dê vocês mesmos algo para comer. André, como sempre, olha de um lado e para o outro e descobre o menino dando mole com um lanchinho. 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou, mamãe trouxe só para mim, mandou só para mim. Mas André bateu um papo com ele e falou, garoto, Jesus está pedindo para a gente dar uma contribuição aqui. O garoto deve ter olhado para um lado e para o outro, falando, não tem como. Deu o lanchinho na mão de André. André foi e colocou na mão de Jesus. Olha lá, Jesus, o que eu consegui dessa multidão toda foi esse lanchinho desse garoto. Marcelo, o que acontece? Eu estou contando assim de maneira bem extemporânea, mas você conhece o texto. Jesus ora. Jesus ora. Repita comigo. Jesus ora. Mas aí, antes da oração, ele falou o seguinte: se assentem todos em grupos. Eu quero aqui grupo de 100. Eu quero aqui grupo de 50. Vamos organizar esse negócio. Pegou, olha que loucura, gente. Jesus é só Jesus mesmo. Os 5 pães e 2 peixes. Senhor, obrigado. Mas estava todo mundo organizado. A organização veio antes da oração. Aí você aplica isso conforme você quiser. Tem muita coisa que você não faz na sua casa
Porque você não é organizado. Tem muito dinheiro que você ganha, que você joga fora, porque você não é organizado. Você pega aquele dinheiro e você fala, caramba, eu tenho esse... Você não tem dinheiro nenhum. A administração financeira não é com base no que você ganha, mas no que você gasta. Tem que organizar. Planilha. Prioridades. Administração. Nosso Deus é o Deus da ordem.